como ser bom de papo, como ser bom de conversa, como melhorar as tuas capacidades comunicativas. Há 3 dias atrás, mais ou menos, eu tive uma conversa com alguém e no final da conversa a pessoa literalmente gastou uns 15 a 20 minutos a me dizer como é que era bom conversar comigo, como é que ela ansiava a próxima oportunidade para falar comigo, como é que era fixe de estar, como é que ela se sentia após conversar comigo. E eu não pude evitar mais refletir sobre a época que não era assim, a época que eu era literalmente horrível de se conversar, né? E tudo mudou para mim quando eu li o livro do Dale Carnegie, como fazer amigos e influenciar pessoas. Aproveito já aqui para te fazer o convite para ficar até o final nesse vídeo, que eu vou fazer literalmente um resumão de tudo que eu aprendi. Eu nem voltei a abrir o livro para se preparar para esse vídeo, literalmente estou a ligar a câmera e vou partilhar com vocês algumas coisas que me vêm na cabeça, né, que eu levo quando estou a conhecer uma pessoa nova, que me ajudam a ser uma pessoa boa de conversar. E se ficar até o final do vídeo, provavelmente isso vai ser um diferencial disparado para vocês, porque para mim eu provavelmente não estaria aqui se não tivesse melhorado as minhas communication skills. Isso te ajuda a fechar muito mais negócio, pode ser a diferença em ser rico ou não, pode ser a diferença entre ficar com uma 10/10 ou não, se fores bom de papo, pode ser a diferença em construir amizades significativas, estás a ver? Ter amigos, e no meu livro eu falo sobre isso, na lei que eu falo sobre construir amizade. Já agora aproveitar e dizer que o meu livro vai sair dia 28 de abril e todas as pessoas que me darem moral o suficiente para comprar nas primeiras 24 horas vão ter uma oferta exclusiva, né, vão pagar menos 20% do preço. Essa é a minha maneira de agradecer as pessoas que me confiam até nesse nível, né? Então clica no primeiro link da descrição que vai estar o link do grupo de espera para o meu livro, As 16 Leis da Masculinidade. Então, o que mudou para mim, primeiro ponto, foi entender que ouvir o outro é muito mais importante do que falar. Eu sempre fui uma pessoa que fala para caraças, sempre falei demais. Eu me lembro que quando era criança, tipo, a minha mãe ia para as reuniões da escola, né, e voltava sempre: disseram que és inteligente, mas falas demais, interrompes as aulas. A professora disse que você dá conversa nos outros, mas as notas estão boas. E tipo, eu não me preocupava com isso, porque para mim o que era importante, né, as notas estavam a ser cuidadas, sabe? Mas eu falava sempre demais. Eu nunca sequer preocupei em ouvir as pessoas. Literalmente, eu nem sequer pensava nisso. Não era algo que eu pensava que eu tinha que ouvir os outros. Eu simplesmente falava de mim, não parava de falar de mim. Até que comecei a ler esse livro e comecei a experimentar ouvir os outros, tá a ver? E literalmente foi como se eu tivesse ganhado instantaneamente um superpoder. Eu não tinha noção do quanto de informação as pessoas vão partilhar contigo se tu estiveres disposto a ouvir. Não importa o nível de amizade, não importa se faz 2 horas que você conhece a pessoa. O quanto de informação as pessoas estão dispostas a partilhar contigo se tu estiveres disposto a ouvir é literalmente insane. E no outro lado, tipo, se você parar para pensar, tu não tens benefícios em falar demais, porque tu literalmente sabes tudo o que tens para saber sobre ti. Tu não aprendes nada se não parares de falar. Numa conversa com uma pessoa nova, se tu fala, as coisas que tu falas tu já sabes. Mas se tu parares de ficar a ouvir, tu tens muito a aprender. E para pensar, tu não gostas quando o outro te ouve, tu não gostas quando chegas para falar alguma coisa, a pessoa para, sei lá, estava mexendo no telefone, para e te presta atenção. Tu não gostas que quando contas uma piada no meio das pessoas, as pessoas se riem. Quando envias um vídeo para a pessoa está ali a interagir contigo e está a rir, tu ficas tipo: yes, eu te enviei esse vídeo, eu fiz essa pessoa a rir, eu melhorei o dia dessa pessoa. Tu não sentes bem. Por que achas que o outro não vai se sentir bem se você lhe permitir sentir isso, lhe permitir conversar contigo, lhe permitir expor, partilhar sua opinião, partilhar suas ideias contigo? Mas Mário, como é que eu faço para as pessoas falarem? Literalmente tu fazes perguntas, tá sabendo? Fazes perguntas e tu não vais entrevistar a outra pessoa. Tu simplesmente vais fazer, porque tem esse misconcept, esse mau entendimento das pessoas que quando lhe dizem, fazem pergunta, começam literalmente a fazer uma entrevista na pessoa. Onde é que vive? Vive no sítio X. Qual é a tua fruta favorita? Qual é o teu filme favorito? Não, tu não podes focar em ampliar a conversa. Naturalmente, quem é bom conversador sabe que não se amplia a conversa, vai-se fundo no assunto que vocês estão a falar. E literalmente pode ser o assunto mais estúpido, tá a ver? Você, por exemplo, pode perguntar na pessoa de onde és, a pessoa te falar, por exemplo, sou de Benguela. Em vez de você perguntar qual é a fruta favorita da pessoa, você pode perguntar: agora que estás, sei lá, conheceste esta pessoa em Lisboa, agora que estás em Lisboa, qual dirias que é a maior
diferença? O que é que mais gostavas? Qual era os teus lugares favoritos em Benguela? Tipo, qual é o lugar onde construíste mais memórias? Qual é o sítio onde mais ias quando eras crianças? Tipo, tá a ver? E disso você consegue conhecer muito mais a pessoa, consegues a visão que eu gostaria que as pessoas tivessem e que eu utilizo, né? É como se eu estivesse a esperar por um pote de ouro para a pessoa me revelar, tá a ver? Porque a pessoa está a falar, a pessoa está literalmente a dizer informações sobre a vida dele, mas tem aquela coisa que excita a pessoa, tem aquela coisa que faz os olhos da pessoa ficar regalados, tem aquela coisa que a pessoa ama de fazer. E por exemplo, você voltar a conversar com uma menina e ela te dizer que o pai dela sempre lhe levava à praia e aí pronto, ideia de date, simplesmente porque você estava a ouvir o que ela estava a falar e ela pode te contar momentos emocionais que ela teve, memórias que ela teve, como é que ela, o som da praia, ela vai te contar como a areia sente nos pés delas e por aí vai. Que podem ser coisas que a princípio não vão te dar muito strike, mas significam bastante para a pessoa. É que se você tiver a prestar atenção, você literalmente é um investimento para a tua próxima conversa com a pessoa, para os teus próximos passos com a pessoa. Porque depois se tu quiseres marcar um date, tu já sabes que é safe de ir na praia, porque naturalmente é um lugar que a pessoa ama. Tu só consegues saber isso se estiveres a ouvir o que a pessoa está a te dizer. E isso conecta com outro ponto, que é conversar com intenção, conversar com propósito, né? Que na verdade muita gente acaba por falar coisas simplesmente por falar, conversa porque quer conversar. E isso conecta com outro ponto que eu vou falar mais para frente no vídeo, que é o medo das pessoas de ficar sem assunto. Eu não entendo porque as pessoas têm medo de ficar sem assunto. Ficar sem assunto é algo natural, é algo que vai acontecer. Você não pode querer forçar assunto, você não pode falar coisas sem propósito simplesmente porque queres falar, isso não faz sentido. O propósito muda a conversa. Por exemplo, se eu te dizer, olha, preciso que compres roupa para mim. Provavelmente, inicialmente, você vai ter que me fazer perguntas. Que tipo de roupa é que queres? Eu vou te dizer, eu estou a planejar uma viagem. Vais querer saber onde é que eu vou viajar. Você sabe, vou viajar para o Brasil, vou ficar no Rio de Janeiro, quero aproveitar o sol que está no Brasil. Provavelmente vais me comprar t-shirts, toalhas e uma havaiana, tá sabendo? Mas se eu te dizer, por exemplo, eu vou para o Canadá, provavelmente vais me comprar casaco. É porque tu vais fazer perguntas que lhe deram a tua intenção, que lhe deram um propósito dessa conversa. O mesmo com meninas, o mesmo com negócios. Por exemplo, se tu estás a vender algo e alguém se demonstra interessado, tu vais fazer perguntas sobre a pessoa para entender ainda mais o ponto de dor da pessoa, para entender ainda mais a necessidade da pessoa e para entender se a pessoa se encaixa com o produto que estás a vender para ela, estás a ver? Se você não por exemplo, se você é alguém que está a vender um carro e alguém entra para a tua stand de carro, não faz sentido você começar a apresentar um Volvo porque você acha que o Volvo é o carro mais seguro. Você não sabe se a pessoa está precisando de segurança nesse momento, tá a ver? Talvez a pessoa acabou, sei lá, de ter mais filhos e precisa de um carro com 6 lugares, tá a ver? Tu só vai descobrir isso se conversar com a pessoa. Talvez a pessoa é um jovem que já tem um carro com segurança, já tem um carro com lugares, agora quer um carro flash, que é uma Ferrari, por exemplo, tá a ver? Tu não vais saber isso se não conversar. Tu vais começar a sugerir carros que tu achas que são bons e vai sugerir, nunca vai sugerir o carro que a pessoa realmente quer, o carro que a pessoa realmente gosta, o carro que a pessoa realmente está à procura. Tu só consegues fazer isso se perguntares, tá a ver? E em relacionamentos, as tuas perguntas mudam totalmente se você tem um goal. Digamos que você tem um objetivo de levar uma menina para sair que estás a conhecer. Provavelmente vais perguntar quais são as comidas favoritas dela e começar a ir mais fundo, não ir wide, ir mais fundo no porquê que ela gosta de algo, porque que ela não gosta de algo, para tu teres uma noção de qual é restaurante lhe levar. Tu não vai levar alguém que não gosta de comida japonesa num restaurante japonês, mas pode ter alguém que ama comida japonesa e pode ter o caso que tu também ames comida japonesa. Vês como é que isso dá match, como é que isso facilita? Tu só consegues isso ouvindo, tu só consegues isso conversando com propósito. E outra coisa é perguntar o porquê. Eu literalmente pergunto o porquê a conversar de quase tudo. Eu combino o que eu vos disse, pergunta, afirmo e depois faço o porquê. Por exemplo, se você me dizer algo, eu provavelmente vou fazer uma afirmação para você negar ou confirmar e expandir no ponto e pergunto sempre porquê. Por exemplo, se a pessoa te diz, hoje eu não estou a me sentir tão bem quanto ontem, você vai perguntar por quê? Porque nos dias que eu tenho a aula X, naturalmente isso me baixa energia. Tem algum motivo do qual essa aula te baixa energia? Se fosse para
para apontar para uma opção, qual opção apontarias? E daí a conversa vai fluindo a partir daí, simplesmente porque tu perguntas o porquê. E outra coisa também, para ter boas conversas, as pessoas precisam de se identificar. Tipo, quanto mais tu se relacionas com uma pessoa, quanto mais tópicos em comum você tiver com uma pessoa, melhor vai ser a vossa conversa, estás a ver? E naturalmente, para você conseguir se identificar com o maior número de pessoas, você precisa de viver. Você precisa de sair para o mundo, você precisa de se permitir experienciar diferentes coisas, você precisa de ouvir estilos diferentes de música, você precisa frequentar diferentes lugares, você precisa se expor a diferentes realidades. Por exemplo, um exemplo disso é que crescendo eu nunca fui uma pessoa muito fã de bonecos ou fã de animes, porque eu tenho um irmão que sempre esteve lá, meu melhor amigo, mais velho de 1 ano, então literalmente eu não precisava de me divertir com boneco quando eu estava a crescer, porque eu tinha o meu irmão, nós éramos tipo fãs de Furby e no princípio do dia decidíamos o que é que íamos fazer no dia, e depois isso evoluiu para desporto, e eu sempre fui fã de futebol, fã de basquete, brincávamos, lutávamos, dávamos mortal, e sempre tive uma infância muito divertida e muito longe das telas, porque eu tinha literalmente o meu irmão ali, meu amigo ali, que podíamos brincar o dia todo. E isso fez com que eu nunca tivesse interagido muito profundamente com bonecos. Mas bonecos, animes, é algo que é tópico de conversa. E literalmente em 2021, sempre que as pessoas estivessem a falar disso, eu me sentia tipo fora da conversa. Em 2021 eu tive um pouco mais de tempo e literalmente crashei uns 4 animes. Só vê o quanto isso é crazy. Só para eu poder entender do que as pessoas sentem quando é que as pessoas falam, tá a ver? Eu lembro que eu crashei tipo AOT, Attack on Titan, Death Note, Black Clover, One Piece. One Piece eu não terminei, mas eu fui ver diferentes animes só para me expor a realidades diferentes, ou isso, tipos diferentes de música, estilos diferentes de música. Eu desafio qualquer pessoa a dizer um estilo que eu ouço reggae, ou ouço trap, ou ouço pop, ou ouço ouço indie, ouço literalmente tudo, trap brasileiro, trap angolano, diferentes tipos de rap, ouço rock, tento ouvir qualquer estilo, ouço house, tento me expor a estilos diferentes de música, tento me expor a desportos diferentes. Eu amo Fórmula 1, eu amo MMA, amo futebol, amo basquete, assisto basquete e assisto diferentes coisas e tento expor o meu horizonte para diferentes coisas, para conseguir ser uma pessoa fácil de interagir, uma pessoa fácil de se comunicar. Provavelmente se eu se comunicar contigo vai ter uma coisa ou outra que nós temos em comum. É muito fácil, se tu acompanhas o meu canal, com certeza temos coisas em comum, né? Que é o desenvolvimento pessoal, e tu gostas de aprender, gostas de melhorar como pessoa. Isso no meu canal seria muito fácil, digamos, pessoas fora, provavelmente teríamos uma coisa para se comunicar. E fora isso, eu diria que, mano, seja genuíno. Se tu não conversas com as outras pessoas simplesmente para conseguir alguma coisa dela, por exemplo, estás a perguntar isso tudo porque depois no fim só queres perguntar se a pessoa quer namorar contigo, tipo, isso é bem crazy, estás a ver? Você não está a ser completamente genuíno e a conversa vai ter muito em stake, vais ter muito para perder e começas a ficar nervoso, estás a ver? Começas a ficar tenso, você não começa, tipo, não vai ser tu não vai ser tu se tu não tiver a ser genuíno numa conversa. Então ri, se solta, olha nos olhos da pessoa quando a pessoa fala, deixa as pessoas falarem, nunca cortes os outros, estás a ver? Isso é algo bem weird, deixa o outro terminar de falar, tipo, e foca em fazer perguntas, sente prazer em fazer o outro falar de si, sente um prazer em ver como é que os outros se sentem bem quando falam de si. Desculpa. Não critica os outros, nunca critica os outros, especialmente, eu não estou a falar para amigos, estás a ver? Amigos é normal, deves criticar os teus amigos, mas não faz sentido criticar alguém que tu estás a conhecer, estás a ver? Eu evito falar de assuntos negativos com pessoas que eu estou a conhecer, estás a ver? Literalmente evito, a não ser, eu não toco em nada negativo como pessoa que estou a conhecer. Eu tenho uma regra básica que é, se a pessoa não consegue mudar algo em 5 segundos, não muda. Por exemplo, estou a conhecer alguém, estamos a interagir, a pessoa tem um feijão no dente, nós tipo, posso citar, olha, tens um feijão aí no dente, tira esse feijão que tens aí no dente.
Mas agora, por exemplo, não faz sentido você criticar algo da pessoa e a pessoa não consegue mudar. Você literalmente não vai conseguir mudar a cabeça da pessoa. E a pessoa não valoriza a tua opinião porque a pessoa não te conhece. A pessoa acabou de te conhecer. Tu não és importante o suficiente para valorizar a opinião dessa pessoa. Se tu és amigo dessa pessoa, com certeza tens um valor suficiente, ele considera a tua opinião, estás a ver? E aí vais ter muito mais efeito. Não faz sentido você estar conhecendo uma pessoa e criticar algo dessa pessoa. Então, evita também críticas. um, Aprenda a contar histórias também, é um fator muito importante. Ser um bom storytelling, não falar de forma monótona. Se esse vídeo provavelmente fosse, olha, nós estamos aqui, provavelmente você não conseguiria assistir. Eu tenho tons diferentes, de vez em quando eu solto gargalhadas, de vez em quando exalto mais, de vez em quando falo mais baixo. Então, tipo, conversar com pessoas monótonas também é literalmente muito chato. Você precisa de aprender a contar histórias, você precisa de aprender a contar piadas no tempo certo também, porque muito parte de uma boa conversa é ter um bom humor, tá a ver? E isso tu podes fazendo assistindo séries, assistindo. Eu sou muito fã do humor, eu vejo stand-up. Já agora vou dar name drop, o meu stand-up comedy. O meu humorista favorito é o Dave Chappelle. Eu gosto do Dave Chappelle, eu gosto do Schultz, Joe Rogan, etc. Também na Angola eu gosto do Gilmário Vemba. E aí literalmente aprende a contar histórias, aprende a fazer piadas. Não é para ser um palhaço, mas aprende a fazer piadas, que é o básico. E literalmente não se preocupa com o término de conversas, porque conversas fazem sentido terminar. As conversas têm que terminar, você não vai falar com uma pessoa de forma infinita. E faz parte, tipo, deixa a conversa terminar porque é um investimento bom para a tua próxima conversa, tá a ver? Olha dessa maneira, é assim que eu olho, tipo, hoje aprendi isso sobre essa pessoa, aprendi isso com essa pessoa e aprendi isso sobre essa pessoa, que posso utilizar o que eu aprendi dela em outros ambientes, ou posso utilizar o que eu aprendi sobre ela ainda com ela ou com ele, tá a ver? E por aí vai. E ter essa noção toda de conversa, sobre conversar melhor, vai te ajudar a fechar muitos negócios, fazer amizades. Se calhar vais conhecer o teu sócio dos sonhos, que vai te levar, vai te ajudar a alcançar teus objetivos, simplesmente porque és alguém que conversa muito bem. Vais conhecer a mãe dos teus filhos porque és alguém que conversa muito bem. Vais fazer amizades muito significativas porque és alguém que conversa muito bem. Então é isso, estou a torcer por ti, desejo-te toda a força do mundo. Stay safe, man.